Gente, vocês não sabem o nervosismo. Acabei de encontrar o Hélio, ele falou que estava com o coração na boca. Eu tô me sentindo igual, parece que é a primeira vez. A gente aqui também, né, Antônia? Não, vocês estão se saindo muito bem. Deixa eu começar com a minha autodescrição. Meu nome é Ana Marafiga, eu sou uma mulher cisgênero, branca, tenho cabelos pretos, ondulados até a altura do ombro, tenho 40 anos, estou usando uma camisa verde, estou até olhando para ver se é verde mesmo, uma camisa verde, um colar vermelho e uma calça jeans. E estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu estudei no tempo que se falava escola técnica. Eu frequentei a Escola Técnica Federal, fiz desenho industrial. Depois disso, eu entrei na faculdade, eu fiz uma graduação em design gráfico. Hoje eu faço pós-graduação em economia comportamental e sou head de design. Estou aqui na CIT há 7 anos. E está certinho segurar aqui? Estou me sentindo segura aqui. Quando surgiu a conversa e a responsabilidade sobre falar sobre liderança e o papel da liderança na diversidade, eu pesquisei e comecei a fazer o que a gente faz quando tem que falar sobre algum assunto, como se esse assunto fosse alheio a mim. E saiu tão não natural, tão não parte de mim, e eu achei que o mais certo era fazer como o Hélio estava fazendo, que é contar uma experiência própria. E fazendo uma reflexão desses 22 anos trabalhando com design, eu identifiquei 4 momentos. E eu acho que eles falam muito sobre o papel da liderança na diversidade. Então, teve um momento da minha vida onde, apesar de muitas pessoas afirmarem coisas sobre a minha sexualidade, sobre mim, eu não me entendia como uma pessoa LGBTQIA+. Eu negava isso, eu falava, não, isso é coisa do outro, isso é coisa da sociedade, não sou eu. E essa negação, eu acho que era um pouco de reflexo dos lugares onde eu frequentava, onde eu trabalhava, porque eram empresas boas para uma parte da população, para uma parte das pessoas que estavam lá, mas eram empresas onde a liderança ela percebia comportamentos que eram preconceituosos, elas percebiam e incentivavam, acabavam fazendo parte, se engajavam em certos tipos de brincadeiras. As pessoas, a sexualidade das pessoas, ou as pessoas em si, o comportamento delas era um assunto de fofoca, de assunto paralelo. Era muito comum você ver as pessoas sendo expostas. E eu entrei nesse jogo, sem orgulho nenhum, eu reproduzia isso. Então, eu me recordo de algumas situações onde foi comentário das empresas, a pessoa sentou aqui e procurou no computador festas gays para se ir em Orlando, por exemplo. Poxa, sabia que aquela pessoa ia viajar. Tinha necessidade de ficar se falando sobre isso? Não tinha nenhuma necessidade. E eu acho que isso refletia, inclusive, na minha produtividade, aí, entrando no que o Hélio falou um pouco sobre a performance das pessoas, a nossa performance fica condicionada a isso. Então, um pouco do como eu, designer, atuava, era reflexo disso. Eu produzia coisas que não eram inclusivas, eu produzia coisas sem questionamento, eu reproduzia coisas que... Mais próximo? Desculpa, gente. Eu reproduzia coisas que não eram tentando entender a necessidade das pessoas e tentando atender ao desejo delas. Então, eu fazia parte de um grupo não inclusivo, eu reproduzia o que eu entendia que a liderança esperava da interação das pessoas, e isso se refletia diretamente no meu trabalho. Durante esse momento de reflexão, eu acho que eu passo por um segundo momento onde eu me entendo como uma pessoa LGBT, e aí eu não posso mais, não consigo mais reproduzir. E eu estou num ambiente onde as pessoas elas não incentivam um comportamento inclusivo, mas elas também não dizem que certas coisas não são toleráveis. E nesse momento, eu começo a perceber certos comportamentos das empresas, me dói, eu me sinto afetada, mas eu não sinto que eu tenho um poder de falar algo a respeito.
Então, eu percebia e eu acabava, de certa forma, compactuando. É uma etapa que eu também não sinto muito orgulho. Mas eu acho que é importante fazer esse retorno a esses momentos para que eu não deixe isso acontecer novamente e para que eu não reproduza e esteja atenta aos lugares onde eu estou como líder, que isso não aconteça com ninguém de nenhum desses lugares onde eu atuo. Existia um terceiro momento, onde, a exemplo do que aconteceu com outras pessoas que falaram aqui, eu começo a me posicionar pontualmente em algumas interações, e aí eu recebo um dia, eu me lembro muito, isso para mim é um divisor de águas. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp da Solange, que é VP aqui na CIT, e ela me mandou uma mensagem dizendo, olha, nós vamos fazer um talk dentro da CIT, e eu não gostaria de ocupar nenhum dos espaços da comunidade LGBTQIA+, por ninguém que não tivesse esse espaço. E eu gostaria que você falasse como mulher lésbica. E eu fiquei pensando, nossa, mas eu vou falar, mas aí as pessoas vão descobrir que eu sou lésbica. Só que aí eu também me lembrei que, poxa, se a Solange está me mandando essa mensagem, talvez não seja um segredo. E foi muito importante para mim. Foi muito importante ela estender a mão, ela falar que o meu espaço era importante, que ela não gostaria que nenhuma outra pessoa ocupasse esse espaço, e que era importante que as pessoas associassem uma pessoa àquele espaço, que fosse uma pessoa familiar a elas, para que não fosse mais um assunto alheio. E eu participei desse momento, e para mim foi completamente diferente. Eu senti que eu estava segura. E o papel da Solange foi me mostrar um jeito de liderança inclusiva, onde eu mostro a importância das coisas, onde eu estendo a mão e mostro que é seguro vir falar, e que eu também preciso que essa liderança seja efetiva e ativa. E isso começou a impactar diretamente no como eu trabalho e no como eu lidero. Então, hoje em dia, eu tenho uma preocupação, uma atenção muito maior em função desse momento onde um outro líder me mostrou que era, sim, possível ser inclusivo, era possível que todas as pessoas ocupassem os seus lugares de fala e dessem esse tom, e a partir daí mudou. Eu comecei a atuar como líder muito mais efetivamente nesse momento de carreira, tentando minimizar ou tentando eliminar os pontos de dor que aconteciam através da linguagem. A linguagem é muito importante, através de elementos, de referências, da forma como a gente se comunica em geral. Então, eu comecei a entender que esses pontos de dor, eles precisavam ser comunicados, eles precisavam fazer com que as pessoas entendessem eles e parassem. E acho que, a partir disso, surge um novo líder, uma nova Ana, que entende que remover esses pontos de dor é o básico. Hoje em dia, eu entendo que não deveria ter sido pedido. Quase que uma obrigação de todos nós entendermos o que nós fazemos e afeta o outro. E aí comecei a pensar num novo jeito de liderança, de entrar em contato com outras formas que não olhassem mais não é mais sobre eliminar esses pontos de dor, mas como é que eu torno a experiência dos colaboradores de ponta a ponta mais significativa, para que eles se sintam mais conectados. Então, quando a gente fala dentro da CIT, e aí acho que em qualquer empresa, as pessoas não nascem colaboradoras, as pessoas não nascem dentro de uma empresa. Elas precisam saber que aquela empresa é segura para elas. Então, existe e hoje em dia eu vejo um esforço muito grande onde a gente comunica, e a gente comunica nos meios de comunicação que fazem sentido para esses grupos, que a CIT, e eu acredito que seja um cuidado de outras empresas também, de que é um lugar seguro, de que a gente tem iniciativas voltadas, que a gente tem iniciativas que são inclusivas e que isso faz a diferença.
que nós somos uma empresa atenta a isso. Acho que esse é o primeiro ponto de contato, é quando eu estou tentando atrair novos talentos. E eu não posso me posicionar da mesma forma todos os dias e tentar obter resultados diferentes. Então, existe todo um cuidado de entrar em contato com grupos que conversam, com grupos da comunidade LGBT, que que tentam criar esses elos e que tentam criar essas conexões e que fazem com que a nossa aproximação seja possível. São pessoas que enfrentam desafios e que não confiam em qualquer empresa nesse primeiro contato. Então, tem toda uma aproximação para fazer a diferença na comunicação, quando a gente está atraindo talentos, para que a gente tenha pessoas e a gente tenha diversidade quando a gente passa por todas as etapas do processo de seleção, quando a gente faz o onboarding de pessoas e a gente comunica aquilo que é aceitável e aquilo que não é aceitável. Então, uma das coisas que eu ouvi no primeiro talk que se fez, que eu participei, que era: as empresas são lugares normalmente grandes e cheios de gente, e você pode ser quem você quiser. É uma pena que você decida ser preconceituoso. Então, preconceito é uma coisa que eu não gostaria que você exercesse, mas que, se você for exercer, aqui não é o lugar. E esse é o nosso posicionamento desde o onboarding. Preconceito é uma pena que você, se você for assim, você pode, mas não é o lugar aqui. Depois do onboarding, a gente se preocupa com as situações de inclusão. Então, trazer as pessoas para serem parte. Tem pessoas que acabam não se sentindo inclusas e não participando dos ritos de interação do time, e é nosso dever, como líder, estar atento a isso e chamar essas pessoas para a conversa, para a participação, fazer com que elas sintam que elas têm um espaço, que elas podem participar. Depois da inclusão, a gente fala sobre desenvolvimento e capacitação. Então, o papel do líder no desenvolvimento e capacitação é fornecer todas as ferramentas de desenvolvimento, de autoconhecimento, e também fazer com que isso se reflita em avaliações que sejam justas, mas sejam justas no tamanho da justiça de cada pessoa. Saber que existem regras que não são aplicadas a todo mundo e que cada um enfrentou um desafio para chegar até aquele momento. Então, eu não posso achar que eu, aplicando a mesma régua de avaliação em todo mundo, que eu vou ser justa. Não, cada pessoa está numa jornada e faz parte do meu papel de líder entender isso e apoiar isso. Então, acho que respondendo um pouco do tema da conversa hoje, o papel do líder na diversidade é entender que diversidade é um assunto que se discute antes da pessoa entrar na empresa. Está nos nossos elos com a sociedade, está no jeito como a gente se posiciona. E é um posicionamento que vai em todos os momentos. Não adianta você, acho que foi falado, não sei se foi a Antônia, se foi você, que não adianta só a gente trazer e não incluir. Então, incluir faz parte de todo o processo. Desde a atração de talentos, passando pelo onboarding, passando no dia a dia e na avaliação e desenvolvimento de carreiras. Quando a gente fala isso, não é porque é bom falar sobre diversidade, e é bom falar sobre diversidade, mas as empresas estão interessadas nisso porque é bom para o negócio e é bom para a sociedade. Eu não consigo mais manter o crescimento de empresas de um jeito sustentável, sem passar por diversidade e inclusão. Eu não consigo projetar produtos que escalam, que atendem, que conversam com todos os públicos, sem conversar sobre diversidade e inclusão. E eu não consigo fazer isso quando eu estou discutindo negócios, sem falar sobre diversidade e inclusão. O crescimento das empresas, o crescimento do negócio e o crescimento da nossa sociedade, ele passa por diversidade e inclusão e ele passa por líderes atentos. E aí, são líderes na sociedade e dentro das empresas. E só assim a gente consegue atrair talentos, reter talentos, crescer negócios e devolver para a sociedade uma sociedade mais sustentável. Nossa, Ana, muito bom. E o quanto isso também impacta, né? Não somente aquela pessoa que a gente está contratando, mas toda também uma família, né? A gente acaba mudando ambientes, tantas construções. E voltando um pouquinho dessa parte da liderança também,
a gente tem feito uma série de treinamentos, bate-papos também internamente, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas estão também se tornando líderes, enfim, e vem muito de encontro disso que você comentou com a gente, da questão da educação também, que a gente não para, não é só um treinamento e a gente para de falar sobre isso. Então, é algo constante que a gente nunca para de conversar dentro da empresa, enfim. Você consegue citar para a gente algumas características de uma liderança inclusiva? Seja ela uma escutativa, enfim. Quais são as características dessa liderança inclusiva? Eu acho que tem duas coisas importantes que você falou. Acho que aprendizado e acesso ao aprendizado. Eu vim de uma família muito pobre. E eu só consegui ter a trajetória que eu tive porque algumas pessoas acreditaram e criaram movimentos para que eu fosse inclusa. Então, quando eu ingressei na Escola Técnica Federal, eu só ingressei porque eu ganhei uma bolsa num cursinho preparatório. E essa é uma porta que se abriu para mim porque eu tive acesso. E eu fico pensando, se eu não tivesse sido uma criança branca, se eu teria tido essa mesma oportunidade. E eu penso nisso hoje, eu sei do tamanho do meu privilégio. Então, acho que acesso à educação e acesso ao aprendizado, e um líder vai ter que estar constantemente sabendo que ele tem que aprender e que não é obrigação de ninguém ensinar a ele. Acho que teve muito em conversa essa coisa de, poxa, eu não posso esperar que uma mulher lésbica vá dizer para mim o que é aceitável, como é aceitável me referir a ela. E eu tomo isso, cuidado cada vez maior. Eu aprendo, eu cometo os meus erros, e aí está a segunda parte. Então, a primeira parte é entender que educação é importante, que educação de todas as formas, do jeito formal, através da escola, e do jeito informal, de todos os conteúdos que eu absorvo, eles são importantes, e eu não devo esperar passivamente para que eles cheguem até mim. E a segunda parte é a humildade, que é quando você for corrigido, você entender que você que vacilou, e você deve se corrigir publicamente, e não deve errar mais. Tem certas coisas que não são mais toleráveis. Bacana. Ana, obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição em falar sobre liderança com a gente. Quero puxar dois ganchos aqui, a gente tem um tempinho ainda para conversar. O primeiro é que você citou o nome da Solange Sobral, que é uma grande referência para a gente aqui na CIT, para todas as pessoas aqui. Ela é hoje nossa vice-presidente na Europa. E a gente tem um artigo também no nosso site que chama Grupos de Ação e Algumas Conquistas até aqui. Eu conversei com a maioria das lideranças dos grupos de ação, falei com a Solange também. Então, quem quiser conhecer um pouco mais dessa história, a Solange falando, né, sobre a perspectiva dela, da construção dos grupos de ação, também do que é uma liderança inclusiva, ela que trouxe essa tônica, né, trouxe o tom para a CIT de forma corporativa. Fica a dica, vai no nosso site, cint.com, ou joga no grupo, no Google, Grupos de Ação, na CIT, algumas conquistas até aqui, que você vai entender um pouquinho mais do que o pessoal já falou aqui. O Hélio falou um pouco sobre isso, o Bela também, e agora a Ana. E aí, quero, né, até trazer um relato, assim, aquela bem emotiva que eu sou, bem assim, aberta, porque o meu primeiro estágio foi com uma pessoa que era um homem gay, uma bicha preta, sabe? Da Umbanda, artista visual, e que sempre me compreendeu muito profundamente. Assim, a gente teve uma conexão muito profunda. E é óbvio que eu não estou aqui falando que toda liderança precisa ser LGBTQIAP+, mas houve uma conexão ali em que ele me impulsionou, sabe? Ele viu a minha potência, mesmo quando eu não acreditava nela. E disse que eu nunca podia me conformar com os lugares em que, muitas vezes, as pessoas iam me colocar. Então, assim, você falou de privilégio, eu também me sinto muito privilegiada de ter tido a oportunidade do meu primeiro estágio, minha primeira experiência profissional, ter sido uma liderança que, embora não estivesse falando sobre liderança inclusiva, foi extremamente inclusiva comigo, sabe? Conseguiu construir um espaço em que eu consegui florescer, sabe? E hoje estou aqui. Óbvio que tem muitas pessoas no meu caminho, mas fez a diferença, sabe? Fez muita diferença. E aí eu
puxando um gancho para perguntar para você também, você falou sobre comunicação, né? Comunicação enfim, sou de religiões de matriz africana também, e aí a comunicação é essa coisa de movimento, né? Da gente conseguir se movimentar, da gente conseguir se expressar. Isso é vida em movimento, né? E aí, quando você fala de comunicação, uma liderança que precisa de comunicação, você está falando de linguagem inclusiva. Que comunicação é essa? Como que pessoas líderes, né, podem ser mais inclusivas pensando em comunicação? Se você puder tangibilizar um pouco para a gente o que é necessário, do que você está falando quando você está falando de comunicação. Eu acho que passa, em primeiro lugar, pela linguagem. Em segundo lugar, pela linguagem corporal, o jeito como eu me conecto e conecto com outras pessoas. Tem uma linguagem visual muito forte também, então, tudo que eu crio, eu devo fazer uso de elementos que não sejam somente representativos para uma parte da população. Eu acho que todas as formas de interações, tudo que eu utilizo, é a linguagem na forma e no textual. Acho que o Hélio falou um pouquinho sobre uma questão geracional. E eu tenho a sorte de ser casada com a mulher que ele citou como referência, que é a Camila Rizzo. E ela é uma referência para mim também. E ela age com uma certa naturalidade na comunicação que eu ainda não consigo, que eu ainda tenho as minhas travas da minha geração. Então, quando eu vou falar de alguma coisa se eu vou ligar para algum médico para tentar marcar alguma coisa para ela, eu falo assim, eu queria marcar um horário para Camila Rizzo, a minha esposa, e aí depois sigo falando. Eu acho que é um pouco dessa naturalidade na comunicação que é importante de um líder inclusivo, dele utilizar as palavras corretas, no tom correto, onde faz sentido para as pessoas. E acho que isso é da comunicação. Eu tenho as minhas travas ainda, não consigo ainda algumas coisas, mas eu me esforço muito, e eu sei que é uma coisa que eu que tenho que vencer, não vou esperar ninguém fazer isso por mim.